Muito obrigado. Parabéns aí pela explanação. Obrigada. Abro a palavra para os vereadores. Vereador Darley Faria, propositor. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a Rosemary. Rose, só A Rose. Rose, para a Câmara, hoje à tarde é uma satisfação tê-la aqui justamente falando sobre o Setembro Amarelo. Sim. E quando nós tivemos a oportunidade de receber no gabinete a proposta da Câmara ser parceira desse assunto tão importante, que às vezes passa invisível aos olhos das pessoas, mas precisa ser discutido. Precisa ser discutido até mesmo porque é um problema, como bem você falou, é um problema do parlamento discutir a saúde pública, discutir a questão da saúde mental, os atendimentos dos CAPs, foi muito bem colocado por você, que eu iria perguntar justamente isso, e a deficiência hoje do poder público nessa área de atuação, principalmente de atenção nos CAPs, que a gente já tem acompanhado e denunciado na última legislatura, e não tem sido diferente agora, que nós temos que aqui, senhores vereadores, nos apegar no debate e tentar trazer através de dados que são dados fortes que atacam todas as classes sociais, não escolhem o momento de atacar, nem idade, mas principalmente pelos números que apontam que os jovens, mais uma vez vou deixar claro, ontem até foi motivo de uma subida na tribuna, os jovens estão sem perspectivas, nós não temos políticas públicas para jovens, as outras políticas públicas já são difíceis de atender à sociedade, mas para jovens mesmo tem um buraco gigantesco, onde nós estamos falhando como política pública. E esses números são um alerta muito grande para nós parlamentares, para buscarmos aí as soluções, buscar entender o que está acontecendo, para poder realmente, como política pública, ajudar na solução. Hoje, a gente vê pelo menos que tem ainda um mundo tecnológico muito forte, o mundo está nas mãos hoje, a informação na mão somente dos jovens hoje que utilizam esse mecanismo. Eu perguntaria se vocês hoje, dentro desses debates que vocês têm dentro da associação, da federação, se isso está muito ligado à questão da felicidade, a falsa impressão de felicidade que é propagada através de redes sociais, que é muito falado hoje, que não tem ninguém triste nas redes sociais, está todo mundo bem, a falsa impressão da felicidade pelo consumo, consumir traz felicidade, a ser materialista, o ter, esquecer de ser. O que a federação hoje traz nos debates que podem, de repente, acalentar quem em casa pode estar acompanhando, que acredita que deva ter algum problema dentro de casa e que, através de CAPs, através de políticas públicas, mas também na questão da espiritualidade, seja importante? Bom, existe um vazio existencial, né, no jovem, e ele precisa se autoafirmar o tempo todo. Isso é um grande problema. Porém, nada substitui, e nós temos discutido muito isso, que nada substitui a rede de cuidado familiar. Né? A importância assim, de que as famílias se mobilizem também, que as famílias prestem atenção. Foi o que aconteceu há pouco tempo, no caso da Baleia Azul, que fez com que as famílias se conscientizassem um pouquinho mais e prestassem atenção. Então, essa é a nossa discussão, que haja essa política em relação ao amparo mesmo, que não se busque tanto o material, mas assim o ser, né? O ser. É isso. Muito obrigado. Sei da importância do tema, mas devido à questão regimental, a gente vai ter que, infelizmente, agradecer a presença aí da doutora Rose. Tem uma questão aqui, presidente, só rapidamente. Uhum. Doutora Rose, muito obrigado pela explanação. Que ontem eu estive ali no CAPS da Ponta do Coral, CAPS Ponta do Coral, durante a reunião com os usuários, né? E que a gente vê a necessidade dessa política dos CAPS, especialmente o CAPS 3, quanto política pública de garantia de serviço de atendimento para essa população, né? E mais do que isso, todo o trabalho que tem de acompanhamento, todo o trabalho que tem super qualificado de uma equipe interdisciplinar de trabalhadores e servidores públicos municipais, né? E o quanto que as pessoas se sentem acolhidas naquele espaço, né? E cada vez mais a gente vê a necessidade de fazer essa discussão, hoje, na atual gestão, né? Da necessidade do CAPS 3, né? E dessa política hoje, muitas vezes, uma política voltada chama-se para o atendimento manicomial, né? De encaminhar
essas pessoas que poderiam estar sendo atendidas no CAPS 3, por exemplo, encaminham para clínicas de tratamento, onde o tratamento ele é baseado em clausuras, em uso de remédios, medicamentos, e que não faz com que esse atendimento seja feito com qualidade, né? Então, é um debate a ser feito, né? Tem uma luta antimanicomial, há um debate a ser feito que tem um custo para a prefeitura, esses convênios com essas instituições de tratamento, e que, na verdade, a discussão deveria se passar pela instalação desses equipamentos públicos, né? Queria só que você falasse um pouco. Eu acredito que falta preparo nos profissionais dessa área, porque não é um atendimento diferenciado. Aquela criatura que chega, o sobrevivente do suicídio, pelo menos que chega buscando uma ajuda no CAPS, muitas vezes ele é tratado, né, por um clínico geral, ou não é dado o encaminhamento necessário. Tá? Aconteceu no Rio Grande do Sul, não faz muito tempo, né, alguém havia sobrevivido ao suicídio e estava lá todo quebrado, sendo tratado por um ortopedista. E aí chega um profissional de saúde e diz: olha, você está ocupando o leito de alguém que quer viver. Da próxima vez, faça bem feito. Então, é uma falta de preparo do profissional, porque precisamos compreender que quem está ali está fragilizado, é vulnerável. Quem já tentou suicídio uma vez, provavelmente, se não tiver o amparo, se não tiver o acolhimento, ele tentará novamente. Muito obrigada, doutora Rose. Obrigada. Agradeço imensamente a participação e a explanação para esse tema tão importante para a nossa sociedade. E a Câmara de Vereadores está à disposição para que precisar também. E os vereadores que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, também, com certeza, a senhora também está à disposição. E conte com a gente, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente recebido, bem como das proposições apresentadas. Comunicado de resposta a requerimentos e indicações de vários senhores vereadores. Ofício do gabinete do vereador Dalmo Menezes. Ofício da Associação Catarinense para a Integração de Cegos. 2 ofícios, né? Ofício do gabinete do vereador Gabrielzinho. Requerimento do vereador Claudinei e indicações de vários senhores vereadores. O requerimento... Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos da pauta. O requerimento de número 1 está em discussão, já discutiram os vereadores Herádio, Afrânio e Lino, está escrito o vereador João Luiz da Silveira. O João Luiz declina da discussão. Em votação, o requerimento número 1. Os vereadores concordam, mas como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento número 2. Senhor presidente, quero Requerimento de autoria do vereador Lino Pérez requer, na forma regimental, a retirada do crucifixo fixado ao plenário e no plenarinho desta Casa Legislativa. Vereador Miltinho, por até 5 minutos. Depois, vereador Tiago Silva. Vereador Maicon Costa. Vereador Maicon, segundo. Vereador Tiago, terceiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas galerias, eu subi para discutir esse requerimento e para fazer alguns registros aqui, e eu vou pedir que a TV Câmara faça esses registros aqui. Senhores, essa é uma foto do Parlamento de Florianópolis, da Câmara Municipal de Florianópolis, do ano de 1936. Aqui no fundo, podem ver, tem um crucifixo.
Outra foto do ano de 1936. Está no parlamento do município, o crucifixo. 1943, mais uma foto histórica da nossa Câmara. Tem no plenário o crucifixo. 1955, mais uma foto histórica. Tem no plenário o crucifixo. 1955, mais uma. Está no fundo o crucifixo. Senhores, eu trouxe aqui inúmeras fotos da história do parlamento municipal, a história da nossa Câmara, aonde comprova que desde o primeiro dia, no plenário dessa casa, estava presente um crucifixo. Eu concordo também com a justificativa do vereador autor, vereador Lino, aonde ele diz que o Estado é laico. É laico, e concordo, e temos que ser laicos perante esse assunto. Mas, se formos ter que ir à risca, temos que primeiro mudar nosso regimento interno, aonde no artigo 71, parágrafo 7º, diz o seguinte: na abertura das sessões, a presidência usará a expressão: invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Está no regimento interno da nossa casa. Se o Estado é laico, por que está no nosso regimento interno? Senhores, respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, respeito os ateus, e não estou aqui defendendo a colocação do crucifixo nesse plenário por questão religiosa. Eu estou aqui por questão histórica. O parlamento de Florianópolis, desde o seu início, tinha presente um crucifixo pendurado. E anteriormente já teve nessa casa no ano de 2006, de autoria do vereador Alceu Niecassi, da qual eu tive o prazer e a honra de trabalhar no gabinete dele durante 4 anos, uma autoria de um projeto de lei que retirava esse crucifixo da casa. E naquela oportunidade o debate, depois todos os vereadores, vereador Herádio, acho que na ocasião era vereador, né, vereador Herádio? A casa concluiu que não deveria tirar o crucifixo. E mais uma vez estamos aqui discutindo a retirada do crucifixo nessa casa. Senhores, aquele crucifixo ali, ele tem um significado mais do que religioso. Ele tem um significado histórico nessa casa, nesse parlamento. Mais uma vez aqui eu falo e repito, respeito a religião de todos e não estou aqui defendendo por questão religiosa. Eu estou aqui defendendo por questão histórica do parlamento dessa casa. Hoje querem tirar o crucifixo, daqui a pouco vão tirar o púlpito, daqui a pouco vão tirar a mesa. Bom, cada hora estão querendo tirar uma coisa. Então, senhores vereadores, por respeito, eu acho que a história do município de Florianópolis, por respeito a aqueles que fundaram o nosso município, onde botaram no primeiro parlamento uma cruz, que isso representa, por que tem a cruz? Porque era por influência da Igreja Católica no passado, que fundava os povoados e colocavam lá essa cruz. E isso faz parte da história, repito, não é religioso aqui que eu estou defendendo. Eu estou defendendo um fato histórico, que diz como surgiu o nosso município, como o parlamento de Florianópolis foi criado, com o apoio da Igreja Católica. E aquilo representava a história da Igreja Católica. Então, pelo respeito à história, respeito à cultura da nossa cidade, 30 segundos, Bruno. Eu me posiciono aqui contra a retirada do crucifixo. E repito, não é por questão religiosa, é por questão histórica e cultural da nossa cidade. Obrigado, presidente. Discussão, requerimento número 2, vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores,
público que nos assiste. Acho que teríamos assuntos mais relevantes para discutir nessa cidade, que a retirada ou permanência de um crucifixo. Mas eu queria dizer que, trazer um pouco do fator religioso, eu sempre que entro nessa sessão, eu cruzo meus braços, invoco o Espírito Santo, porque aqui a gente tem que ter o Espírito Santo, tem que estar bem aqui para as batalhas dessa Casa Legislativa. Nesse sentido, eu queria refutar as colocações do nobre vereador Miltinho Barcelos, que antecedeu a vinda nessa tribuna, e dizer que essa tribuna é necessária para o discurso. A cadeira e a mesa são necessários para a execução dos trabalhos no parlamento. O crucifixo, ele não cumpre um papel funcional nessa casa. Então, nesse sentido, para mim, não faz diferença ter um crucifixo lá ou não tê-lo. Para mim, faz diferença é que a gente possa, cada um, ter a sua crença, respeitando a liberdade religiosa, respeitando os cultos religiosos, mas essa casa, esse parlamento, ele cumpre um outro papel. Ele não cumpre aqui um papel religioso. História, questão de cultura, a gente pode mudar a qualquer momento. Então, assim, nem vou utilizar todo o tempo da discussão que eu tenho aqui, desse requerimento do vereador Lino Pérez, porque eu acho que a cidade tem assuntos muito mais relevantes para discutir do que a retirada ou a permanência de um crucifixo numa casa legislativa. Para mim, Cristo não está ali, está dentro do coração de cada um de nós. Em discussão, requerimento número 2, vereador Tiago Silva, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui já me manifestar contra o requerimento do vereador Lino Pérez. Primeiro, pelo momento que nós estamos vivenciando no mundo, né, da intolerância, do ódio, um momento em que, a meu ver, as pessoas têm que se aproximar mais de Deus. Se o vereador Lino Pérez tivesse pedido aqui, e iria contar com o meu voto, um espaço ecumênico aqui na casa, para falar de todas as religiões, o senhor teria o meu apoio. Porque acho, vereador Lino Pérez, que o senhor deve, inclusive, ler a decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em que eles fizeram, né, foi feita uma consulta sobre a retirada dos crucifixos nos tribunais de justiça e no STF. E naquela discussão, naquele julgamento, vereador Fábio Braga, os ministros colocaram no acórdão do julgamento que não fere o Estado laico a presença do crucifixo. Nós temos aqui vários julgados pelo Brasil, mas eu vejo que esse julgamento do CNJ, ele contribui. E o momento hoje, vereador Lino Pérez, ele requer um espaço ecumênico. Acho que se Vossa Excelência pudesse reverter esse seu requerimento, traria uma grande valia para o seu objetivo. Outra situação também que eu coloco é que nós temos muitas situações em que envolve a cidade e, no meu entendimento, não é essa a discussão que a cidade deseja. A cidade tem uma discussão por falta de creche, por falta de mobilidade, por falta de um plano diretor, por falta de médicos nos postos de saúde, e eu acho que não é hoje o que a sociedade de Florianópolis espera das discussões no Parlamento Municipal. Acho que temos coisas muito mais importantes para se ater do que a questão desse seu requerimento.
Acho que entendi o seu objetivo, li o seu requerimento, mas acho que Vossa Excelência poderia mudar. Pedir um espaço ecumênico para todas as religiões que pudesse se colocar aqui na casa, mas hoje, e no momento que nós estamos vivenciando, não é o momento dessa discussão. Fui, li o acordo do CNJ, se os colegas quiserem a cópia do que o CNJ se manifestou em relação à consulta de um juiz, em que ele colocou esse mesmo requerimento de Vossa Excelência. Então, é assim, vereador Lino Pérez, que vou transmitir o meu voto, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, mas não irei acompanhar o seu requerimento. Uma parte, vereador João Luiz. Vereador Tiago foi muito correto quando falou que as discussões dessa casa, sim, nós temos outros assuntos muito mais importantes, como, por exemplo, 2.444 crianças na fila de espera para uma creche em Florianópolis. Esses assuntos nós temos que discutir, não a retirada do crucifixo, senhor vereador. Eu respeito, depois eu vou passar para o vereador Lino Pérez, para ver se ele quer fazer uma análise, junto com o seu gabinete, desse acordo do CNJ, que tratou dessa discussão lá na Corte Máxima da nossa Justiça. Então, vereador Lino Pérez, eu acho que, para a contribuição até do seu debate, eu peço a sua gentileza, inclusive, para que a gente não vote esse requerimento, até porque a população hoje, ela espera muito do parlamento no momento que estamos vivenciando. Estamos vivenciando no momento em que essa não é a discussão atual, né? E como já existe a decisão do CNJ, que é o órgão máximo da justiça desse país, eu acho que ela já contribui para a discussão do seu requerimento. Obrigado. Discussão, segundo requerimento. Vereador autor Lino Pérez, por até 5 minutos. Estão inscritos vereador Renato e vereador Fábio Braga. Senhor presidente, mesa diretora, aos vereadores que nos assistem, estou aqui no plenário, ao público e aos telespectadores. Só quero, antes de começar aqui a abordar esse assunto, quero dizer que o nosso mandato tem 6 eixos de atuação e tem mais de 30 frentes de ações diferentes, inclusive nossa equipe está esgotada, porque são tantos problemas que a gente tem que tratar na cidade, e esse assunto também é tão importante quanto na medida em que o que eu estou querendo tratar aqui, se nós realmente vivemos Estado laico, em primeiro lugar, se somos republicanos, isso eu queria colocar. Em terceiro lugar, eu sou professor de História, professor Miltinho, professor de História, e eu sei bem disso. Toda a construção é histórica, mas também não é imutável. Toda ela é construção histórica. Então, eu queria colocar de que eu quero saber o quanto nós somos republicanos. Isso é, inclusive, uma experiência que a população inteira tem que saber se nós somos ou não somos, estamos laicos verdadeiramente. Então, eu queria colocar isso. Então, eu queria só, em primeiro lugar, colocar de que esse símbolo aqui, assim como também, quando se abre a casa em nome de Deus, né, todos esses símbolos realmente não estão compatíveis com a pluralidade. Eu pedia, senhor presidente, pudesse recuperar meu tempo, porque não é possível. Eu dou o conselho no final. Eu quero colocar de que não é compatível com a nação brasileira, que ela é plural. A questão da cruz, quando chegou aqui, foi sob a colonização e o massacre dos povos tradicionais. Então, que cruz nós estamos referindo? Qual a cruz? Isso é uma questão antiga, em nome da cruz se fez barbáries com a Igreja Católica, se vamos por aí. Cultural é isso, pergunto? A massacre foi feito também em nome de muitas religiões. Então, os povos tradicionais hoje, as populações africanas também são tão ou quão importantes como as populações indígenas, que são povos tradicionais, muito antes da cruz. A cruz mesmo tem várias versões variadas sobre a cruz. Então, aqui nós estamos referindo. Agora, aqui.
Se alguém fala que a cruz é cultural, eu diria, antes que entrar no aspecto constitucional, a cruz aqui testemunha muitos ataques à própria religião que está aqui colocada, nesse ambiente. Quantas coisas nós vimos aqui que atacam a ética moral humana aqui nesse ambiente, como em nível nacional, nós estamos assistindo lá também tem a cruz. E lá assiste a corrupção, e mais 60% estão sob julgamento no Congresso Nacional. É essa a testemunha da cruz? Ela está testemunhando? Mas não é só a cruz, vereador, que eu quero colocar. São todos os símbolos. Agora tem um detalhe. Eu não posso defender todos os símbolos nessa casa, que eu acho até lógico, porque eu estou defendendo a Constituição. E a Constituição é laica. E qual é o símbolo ateu, então, como é que faz? A parte, vereador. Então, nesse sentido, eu queria colocar, primeiro, desrespeita, em primeiro lugar, o aspecto constitucional, porque a CNJ não é o órgão máximo, é o Supremo Tribunal Federal. E eu quero colocar, então, primeiro, a Constituição Federal, no seu artigo 88, diz lá, com relação, é vedado à União, Estado e Distrito Federal estabelecer cultos religiosos e igrejas, ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes funcionamento, ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvada a forma da lei, colaboração e interesse público. Criar distinções entre brasileiros ou preferências. O nosso regimento interno também é muito claro nesse aspecto, que, portanto, diz respeito ao regimento interno, que diz que nas reuniões do plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou identidades de qualquer natureza. Isso é nosso regimento. Podemos mudar o regimento, mas o regimento é esse hoje. Aliás, respeitando muitas vezes o regimento. Então, a Constituição Federal é esta. Existem também medidas como no Rio Grande do Sul, que o doutor juiz lá, o desembargador Cláudio Balbino Maciel, também mandou retirar na Assembleia Legislativa lá o crucifixo, também lá no Sul. Bom, na Faculdade de Arquitetura, nas formaturas da nossa lá, diz em nome de Deus. O curso de arquitetura, e agora já espalhou para a universidade inteira, retirou em nome de Deus. Porque eu podia novamente, 30 segundos, senhor presidente, podia recuperar 30 segundos, se é possível, já que sou autor dessa matéria. Senhor, polêmica a matéria. Pode falar, pode tocar. Bom, ok, obrigado, agradeço. Então, lá foi retirado. Porque a arquitetura é uma questão ambiental geral, não é uma questão da arquitetura religiosa barroca, que já dei aula sobre isso, inclusive. Mas é sobre a arquitetura em todos os aspectos. Vou dar um minuto para o senhor. Obrigado, agradeço. Então, não é em nome de Deus, quer dizer, retirou. Em nome da ciência, se quiser, do bem-estar humano. E foi bem lógico que retiraram de lá. Então, os símbolos não são pétreos, não são eternos. E a cruz aqui, queira ou não, embora a maior parte é católica, mas também a população brasileira é católica em alguma coisa, também tem duplo sincretismo religioso. Então, nesse sentido, os ateus que me buscaram mais de uma vez, não só ali outros, desde o mandato anterior, já vem me solicitando isso. Então, eu estou respondendo a uma parte da população de Florianópolis que está pedindo isso, não sou eu sozinho. Então, eu estou pedindo, se nós somos republicanos e laicos, nós temos que atualizar a República nesta casa. Agora, uma outra coisa, eu pessoalmente, tenho confissões budistas, religiosas, inclusive, com relação ao cristianismo. Eu dialogo com o cristianismo e o budismo, eu pessoalmente. Eu sou crente, no sentido, vamos dizer, da religiosidade como subjetividade. Mas tem que separar o vereador Lino do vereador dos republicanos. Nós temos que separar isso dessa casa. Se você está aqui, tem outros mais 30 casos. segundos. Agora, eu acho absurdo dizer que vão retirar o púlpito. Isso aí, para mim, é uma... Se falta de respeito ao vereador Milton, nesse aspecto. Olha, eu estou me referindo à cruz. E até a afirmação em nome de Deus nem estava colocado. Então, em nome da Constituição brasileira, em nome do regimento interno, eu estou criando semente da coerência ao que nós estamos convivendo nessa casa. Podemos fazer um debate depois. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. Então, nós somos, a não ser que nós estamos ainda na Idade Média ou na fase do Império. Aí sim. Então, não vale citar que em 1935 era a cruz. Em discussão, o requerimento número 2, vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, só para registrar ali a importância do regimento interno que trouxe o vereador Lino, e também dizer que, assim, eu não me incomodo com o crucifixo ali, mas certamente esse crucifixo deve estar muito incomodado de estar nessa casa legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Ele que tem que pegar minha carteira no meu paletó lá de cima. Senhor presidente.
Senhor presidente, Questão de ordem, vereador Rafael. justificar a falta do vereador Catume, motivo de doença, ele me ligou ainda há pouco. Ok. Por 5 minutos, discussão, requerimento número 2, vereador Renato da Farmácia. Presidente, vereador Guilherme Pereira, mesa, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu discordo um pouco dizendo que esse tema ele não é tão importante quanto os outros na cidade. Eu entendo que nós não poderíamos se furtar em fazer uma discussão se esse é o clamor que o vereador Lino representa. Eu quero lembrar, vereador Lino, que quando o Brasil foi descoberto, uma das figuras que mais se salientam foi a primeira missa do Brasil, onde, sobretudo, a cruz, ela se destaca de uma forma muito proeminente. E não se fala se é Estado laico, ateu, budista, não se fala isso. Na realidade, a religiosidade, ela está representada e ela é muito forte no seio do brasileiro. Até considero que muitas dificuldades por quais muitas famílias passam e nem sempre tem uma esperança a não ser na figura de Deus, que conseguem suportar tantas dificuldades que hoje no Brasil se apresentam. Então, eu entendo que essa figura de Cristo crucificado não representa a Igreja Católica, representa a religiosidade pelo qual o Brasil se sente representado. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Milton. Vereador, só para registro que o crucifixo é tão histórico na história do país que o próprio Palácio do Planalto, o gabinete da presidência, tem um crucifixo. Tivemos fato recente passado aí, onde o Lula foi acusado de ter levado para casa o crucifixo do gabinete da presidência. Então, para comprovar que até no executivo, no maior cargo do Brasil, do país, o crucifixo está presente. E, mais do que isso, o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Então, mais um motivo que representa a figura de um representante religioso, assim como nós temos a bandeira que representa o Brasil. Eu entendo que há uma sincronia com relação a isso. E, vereador Lino, Vossa Senhoria falou em massacre, de que a cruz, ela muitas vezes identifica o massacre de conquistas. Vereador Lino, massacre para mim foram os quase 16 anos de governo do PT, que deixou a sociedade nesse estado que está. 50% de trabalhadores que só tem um salário ou não tem empregado, estão no emprego formal. 170 bilhões de déficit. Isso é massacre, não é a cruz que é o massacre. O último vereador inscrito, vereador Fábio Braga. Encerrou a discussão aí. Renato. Presidente, vereadores, público que nos assiste. Bom, inicialmente também quero fazer coro ao vereador Renato, da importância, vereadores que se encontram no plenário, da importância, vereador Lino, do debate que o senhor traz para casa. Divergente, eu não vejo como um debate marginal, nem pouco expresso. É um debate, sim, muito importante. E eu quero parabenizar o senhor pela fundamentação do seu requerimento. Eu acabei de ler. Eu afirmo que a fundamentação que o senhor traz, o seu posicionamento, é uma fundamentação muito importante. Ela veio muito rica. É um requerimento muito bem elaborado, né? Mas que pese, eu divido da sua fundamentação, né?
ainda que seja muito elaborada, ela fundamenta pela retirada no regimento interno, em especial no artigo 1º, parágrafo 6º, com relação à não possibilidade de publicações religiosas dentro da casa. Presidente, por favor, restabeleça a ordem no plenário. Tem vereador na tribuna. Vereadores, vou defender então o meu posicionamento divergente ao vereador Lino, ainda respeitando seu posicionamento e, mais uma vez, homenageando seu gabinete pelo belíssimo requerimento e pela fundamentação. O vereador Tiago, ele trouxe um elemento importante, sim, que foi a decisão do CNJ com relação aos crucifixos no Rio Grande do Sul. Há uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com relação, vereador Tiago, à imagem da Beata Albertina Brockenbeck, no município de Maruí, quando aquele município utilizou a imagem daquela beata num logo turístico, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim entendeu que não há qualquer similitude com relação à questão religiosa, mas sim turística com relação ao turismo religioso daquele município. E nesse mesmo ponto é o qual eu me alicerço para defender o meu posicionamento. Até porque, vereadores, no modelo que o CNJ defende, presidente, pela segunda vez, peço que o senhor restabeleça o silêncio no plenário, vereador Guilherme Pereira, e restabeleça, inclusive, o meu tempo. Não há a mínima possibilidade de se debater um tema com profundidade aqui, com o parlamento desta forma, presidente Guilherme Pereira. Vereador, só estava discutindo aqui a ordem do dia, o senhor vai ter o seu tempo restabelecido. Não é nem questão do meu tempo, é questão de respeito ao plenário. Não há como a gente debater e nós vamos estar sempre aqui na Câmara de Vereadores com discursos e debates rasos, sem profundidade alguma. Não é isso que a gente busca, inclusive, com o novo parlamento. Enfim, trato aqui o município de Maruí, que o Tribunal de Justiça já assim entendeu, mas eu me alicerço, inclusive, no CNJ com a questão cultural. Eu duvido que aqui no município, inclusive nós já defendemos, o vereador Leno, no começo do ano, a questão da procissão do Senhor do Espaço, mas não do cunho religioso, mas nós defendemos como patrimônio histórico e material, e não de cunho religioso. Inclusive, se fosse de cunho religioso, talvez a gente não pudesse aprovar essa situação na casa. Nós temos, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores, medalhas alusivas a situações, inclusive, católicas. Nós temos uma medalha aqui na Câmara de Vereadores, alusiva ao João Paulo II. E eu quero crer que todos esses modelos, eles não estão voltados a uma situação mais do que religiosa, mas sim muito mais cultural de Florianópolis, né? Eu também acredito que ninguém imagina o Rio de Janeiro hoje sem o Cristo Redentor de braços abertos naquela cidade. E eu não vejo como mais do que um modelo religioso lá na cidade do Rio de Janeiro, mas sim uma figura turística e mais do que cultural para aquela cidade. Vou terminar meu fundamento, vou lhe passar. E o voto da ministra do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que defendeu a permanência no Estado do Rio Grande do Sul, da qual o senhor se alicerça na decisão do desembargador, ela traz a figura desta cruz posta mais como uma pessoa que foi injustiçada. E acho que no Tribunal de Justiça funciona este argumento, eu acho que aqui na Câmara de Vereadores assim funciona. Como é uma Câmara que busca a legalidade, vereador Herádio, ela busca a equanimidade, a justiça social, eu acho que a gente pode enxergar aquela cruz ali não como uma figura religiosa, e mais do que uma figura cultural, mas sim uma imagem de alguém que sofreu as agruras da injustiça do mundo quando foi mal julgado no seu tempo e foi crucificado. Eu acho que nesse momento a Câmara de Vereadores pode olhar para aquele crucifixo e utilizar ele como elemento de posicionamento de justiça para quando a gente votar. O senhor dá 30 segundos, senhor presidente. O senhor dá uma parte, vereador. Mais um minuto, passou a conclusão. Eu acho que aquela cruz ali, vereador Lino, a gente pode utilizar como aspecto de justiça. E alguém que foi injustiçado no seu tempo e crucificado, e pode servir de elemento para quando a gente aqui fizer as votações, lembrar daquela injustiça e sempre pautar nossas votações da forma legal e justa. Vereador Lino e depois vereador Tiago. Não, eu só quero lembrar que a perseguição dos terreiros é um profundo desrespeito que está acontecendo na cidade. Por exemplo, então isso não é também uma injustiça? O símbolo dos orixás, que é muito perseguido, inclusive preconceito que tem aqui. Como é que fica isso? É cultural também.
E a cultura indígena também, com todos os seus deuses, como é que fica? Deveria estar antes da cruz. Então, tem muitas formas que são culturais na rua, então não dá para confundir uma coisa igual se é cultura, outro está querendo sua cultura. Obrigado, vereador Lino. Vereador Fábio, eu quero aqui parabenizar o seu voto. Seu voto é pela todo o apanhado que o senhor fez 30 segundos. Na questão cultural, na questão jurídica, e reforçando que o vereador Lino tem a oportunidade de trocar o requerimento dele, ao invés de pedir para a retirada do crucifixo, que o presidente Guilherme Pereira reserve um espaço nessa casa para um espaço ecumênico aqui para reunir todas as religiões. Obrigado, vereador Tiago. E, de novo, vereador Lino, eu reforço, a minha defesa no meu voto é que não há afronta alguma ao regimento interno da casa, a questão do crucifixo está ali, porque é um elemento divergente do que religião. Encerrado o tempo de discussão, ficam inscritos para segunda-feira vereador João Luiz, vereador Marquito, vereador Pedrão e vereador Marcelo da Intendência. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito que os senhores vereadores façam um registro eletrônico da presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, gostaria de fazer justificativa da ausência da vereadora Maria da Graça, que está representando essa casa em outras reuniões. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Presidente Guilherme Pereira, queria justificar também a ausência do líder do governo, o vereador Roberto Katumi Onda, que se encontra acamado, passando por uma situação de doença, está num tratamento e não pôde comparecer hoje na sessão, mas espero que esteja melhor já para a semana que vem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gabriel. Só para quebrar o protocolo, apesar, como hoje não tem tempo do partido, só gostaria de convidar a todos para que essa semana está tendo a festa do Divino lá no Distrito de Santo Antônio de Lisboa, com bastante evento religioso também, e também eventos culturais, então todos estão convidados para participar lá em Santo Antônio de Lisboa. Da mesma forma, senhor presidente, da mesma Questão forma... de ordem, vereador Heraldo. Da mesma forma, justifica a ausência do vereador Dalmo Menezes, motivo de doença. Ok, cadê o Lino Rafael Dosch? Vereador Rafael Dosch, vereador Lino. Estava até agora aqui. Não, não está. Ok, solicito o primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, não só para informar que o vereador Lino está aqui em plenário. Já registrou, já registrou. Projeto de Lei 16.923/2016 do Prefeito Municipal autoriza o chefe do Poder Executivo a receber por doação imóveis do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis. Em discussão, únicos pareceres. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em discussão, único projeto. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, único projeto. Os vereadores concordam, mas se encontram aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir o projeto que trata de utilidade pública, são 6 projetos, que possa ser colocado em bloco. Eu vou. Solicito a votação em bloco do 2º ao 7º projeto da pauta. Os vereadores concordam, mas se encontram aprovado. Leitura dos projetos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Presidente Guilherme Pereira, eu gostaria de pedir o ad referendo ao presidente da CCJ do primeiro projeto aprovado na pauta. Sim. De acordo. Do 2º ao 7º. Do 2º ao 7º. É só a leitura, só. Projeto de Lei 16.606/2016, Projeto de Lei 17.025/2017, Projeto 16.974/2017, Projeto 16.921/2016, Projeto 17.054/2017 e Projeto 17.093/2017. Discussão, únicos pareceres. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, os projetos. Vereadores concordam, mas se encontram aprovado. Solicito ao secretário a leitura do 8º projeto da pauta, uma moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Luiz. Presidente, eu gostaria de pedir, na verdade, justificar a minha saída da presente sessão, uma vez que hoje hoje vai ter a primeira novena para a Festa do Divino no Rio Vermelho, na casa do casal festeiro.
já que a festa vai ser realizada sexta, sábado e domingo no Rio Vermelho, onde eu convido todos da casa, então eu vou ter que me ausentar da sessão para participar da solenidade no Rio Vermelho. Ok, feito o registro, solicito ao secretário a leitura do 8º projeto da pauta. Senhor presidente, senhor presidente, questão de ordem. Questão de gostaria da a 8ª e a 9ª moção pudesse ser discutida e votada em bloco. Faço o requerimento ao plenário. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, não. O 8º já foi ontem. Não, agora foi aprovado em plenário. Agora discute junto. Leia a 8ª e a 9ª junto. Discussão e votação em bloco. Moção 036 de 2017 do vereador Maicon Costa, de aplausos, Guarda Municipal, Felipe Vieira, Alessandro José Vieira, Maurício Pedro de Souza, Neto George Silva Quintim, João Batista Godoy, Emerson Neiva de Mesquita, Leandro Patigliani, Adriano João de Melo, Rony Chapo, Daniel Matheus Garcia, que no dia 15 de agosto lograram êxito na captura de miliantes que iniciavam assalto ao Banco do Brasil na Avenida Almirante Tamandaré, em Coqueiros. Moção 037 de 2017 da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de aplauso ao Instituto de Estudos de Gêneros da Universidade Federal de Santa Catarina, nas pessoas da professora Cristina Schneidhofer, Marlene de Favre e Miriam Pilar Grossi, pela realização do 11º Seminário Internacional Fazendo Gênero e o 13º Congresso Mundo de Mulheres, que ocorrem juntamente na campus da Universidade Federal de Santa Catarina entre os dias 30/7/2017 e 3/8/2017, com o tema Transformações, Conexões e Deslocamentos, assim como a Marcha das Mulheres realizada no Centro de Florianópolis no dia 1/8/2017. Em discussão única, as moções. Não havendo que queira discutir? Dou por encerrada a discussão. Já passou, vereador. Já passou, desculpa. Em votação única as moções. Os vereadores concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao segundo secretário se existe algum vereador inscrito de explicações pessoais. Vereador Jefferson Bacher, vereador Lino Pérez, vereador Maicon Costa, vereador Marcelo de Oliveira, Marcelo da Intendência, vereador Pedrão, vereador Tiago Silva e vereador Vanderlei Farias. Solicito sorteio. Vereador Jefferson Bacher, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste nas tribunas, nas galerias e que está nos assistindo em casa. Na noite de ontem, nós fomos convidados a participar na comunidade de Santo Antônio de Lisboa, de uma reunião com a comunidade, onde muito positivamente estavam presentes, inclusive o vereador Dinho também participou dessa reunião, né, vereador Dinho? Vereador Gabrielzinho, sobre algumas situações que vêm incomodando a comunidade. A questão da mobilidade, uma dificuldade tremenda na região. A questão dos bares e restaurantes, do uso compartilhado da via. Estavam presentes nessa reunião, até foi surpreendente porque vários órgãos da prefeitura participaram. Enquanto agentes da Câmara Municipal, nós nos fizemos presente. E a comunidade nos trouxe vários relatos de várias situações problemáticas na região de Santo Antônio. Então, acho que essa casa tem por dever também de debater, estar presente, junto ao Distrito de Santo Antônio, para que juntos possamos chegar a um denominador comum da situação incômoda em que se encontra o Distrito, né? Nós percebemos ali muitas questões de som, vários relatos em relação ao uso dos automóveis e de pedestres, onde os moradores relataram que vai acabar acontecendo algum desastre ali, algum atropelamento, porque não tem como compartilhar algumas situações ali onde não existe calçada, que vários vasos são colocados na rua para não se colocar o carro no estacionamento. Então está bem complicada a situação ali,
Eu acho que foi uma reunião bastante positiva, saíram algumas deliberações dessa reunião, e eu acho que essa casa deveria também estar mais presente, mais junto dessa comunidade que carece, uma das regiões mais bonitas de Florianópolis, né? Carece do nosso apoio, e gostaria de contar com a presença de todos na comunidade, junto a esse parlamento, para que possamos juntos chegar a dar um apoio que essa comunidade precisa e necessita. Obrigado. Vanderlei Farias, por 5 minutos. Senhores vereadores, os que ainda permanecem no plenário, agradeço a presença do vereador Dinho, vereador Claudinei, vereador Tiago Silva, vereador Maicon, vereadores Marcelinho da Intendência, vereador Pedrão, vereadores Marquito e Lino, aos que nos acompanham aqui nas galerias e em casa pela TV Câmara, minha saudação, e veio complementar minha explicações pessoais de ontem, em que eu me referi a respeito do que eu considero, e todos aqui já puderam apreciar em outras falas, uma grande polêmica na cidade que não precisava ser tratado dessa forma. A Câmara teve maturidade para trazer aqui as lideranças das batalhas de rap, para entender realmente como funciona, para que a gente possa... Nós fomos convidados a ir até lá, a secretária de Segurança estava aqui presente, junto ao adjunto, o Juninho Mamão e a Mariane, receberam ele ali na antessala, se comprometeram a receber eles até para poder apoiar um evento que eles iriam fazer na Alfândega na última quinta-feira, dia 31, que iriam ajudar. O Juninho e Mamão ainda falando, não, nós vamos até conseguir o banheiro químico, vamos fazer isso, vamos ajudar, o som e tal, como eles tinham pedido. Legal. Eles foram lá para a Secretaria de Segurança e não foi bem isso, né? O tratamento foi outro.